Amém? Vamos lá, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Deixem aberto lá no capítulo 9. Nós terminamos semana passada toda a série de escatologia, e como eu ainda não tenho, na verdade eu tenho em mente algumas séries para começar, mas eu decidi dar um tempinho aí com essas séries e a gente tratar sobre temas livres até a segunda ordem. Ok? Temos muitas coisas para verificar dentro de teologia com relação a essas questões de séries, né? De assuntos. Tem uns engraçadinhos aqui que falam assim: Pipe, hoje você vai pregar ou vai dar seminário? Seminário. Cabeção. Mas vamos lá. Vamos pregar hoje, então. Hoje eu não vou dar seminário para vocês. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62. Para quem tem a NVI, acompanhe na sua Bíblia ou no Datashow. Vamos lá. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Feche mais uma vez seus olhos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus, pelo teu chamado na nossa vida. Bendito seja, Espírito Santo, pela tua capacitação em nossa vida. Bendito seja, Pai, por nos tornar participantes do teu reino. Obrigado pela graça que nós temos recebido de tuas mãos sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de servir o teu nome, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és bendito para todo sempre, Senhor. A ti sejam, Senhor, a honra, a glória e o poder, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao teu nome, Senhor. Muito obrigado. Nessa noite, mais uma vez, fale ao nosso coração, desafiando o nosso coração, nosso espírito, por meio da tua palavra. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos falar um pouco sobre a implicação do chamado. Amém? Vamos falar sobre 3 implicações que nós podemos ver nesse texto. E depois nós vamos tratar o que significa tudo isso na minha e na tua vida. Amém? Quantos aqui nessa noite creem que tem um chamado? Erga a sua mão. Quem não crê que tem chamado? Você não tem chamado. Não sirvo para nada no reino de Deus. Sou tão imprestável que nem para o reino eu não sirvo. Não precisa erguer a mão. Amém? Senão a gente vai jogar você na descarga ali e puxar ela, tá? Todos nós temos um chamado, né? Alguns têm convicção dele, outros ainda não, outros ainda estão
sei lá, procurando encontrá-los, se encontrar no reino de Deus, estão perdidos, né? Então, têm caminhado de alguma forma crendo na esperança, recebendo, mas de alguma forma ainda não encontraram o seu chamado. Ainda estão em dúvida quanto a isso, né? Então aí. Mas para aqueles que estão, e mesmo para aqueles que ainda não estão, não se encontraram ainda, queria falar um pouco sobre essas questões das implicações do chamado, que além da palavra, a gente pode presenciar e ver que isso ocorre mesmo na vida de qualquer um que tem um chamado para com o reino de Deus. E isso pode se estender em questões que acontecem dentro do reino. Quando a gente fala dentro do reino, é com aquelas coisas que podem ser chamadas de modo explícito de reino de Deus. Então, quando você tem um ministério dentro da igreja, que pode se manifestar de várias maneiras, ou você tem um ministério que é, de certa forma, dentro da igreja, mas o alcance dele é lá fora, porque você trabalha com evangelismo, por exemplo, né, evangelismo de rua, teatro de rua e outras coisas com missões, ou internet também, pode ser uma ferramenta poderosa, música, ter uma banda, né, sair tocar nos botecos da vida, e por aí vai. E também uma terceira implicação dentro do reino de Deus, que pode ser você atuar dentro da sua área de trabalho, né, da sua vida como profissional, como médico, como dentista, como psicólogo, como dançarino. Por que não? Né? Por que não? Por que não, né? Dançarino, como cantor no mundo secular, né? Hoje eu estava assistindo um programa na casa da minha mãe, toda vez que eu estou lá, a televisão está ligada, né? E estava passando um programa novo lá numa TV, lá que eu não ouso falar o nome, porque é blasfêmia falar o nome desse TV aqui. E está passando como é que é o nome desse programa lá? The Voice Brasil. Mas eu não falo o nome da TV. Mas, em todo caso, estava ligado lá, estava passando lá, né? E eu vi muito crente ali, muita gente que está participando desse programa aí, que é crente, né? Que falou, olha, eu estava orando e tal, e eu achei bem interessante isso, né? Está lá, como a igreja tem se aberto para essas questões de hoje estar inserido no meio secular, e estar cantando mesmo ali no meio secular, né? E é isso, porque quem deu o dom da música, por mais que o diabo tenha roubado isso de algumas pessoas, ainda é Deus, né? Ainda é Deus, porque o diabo não tem poder para criar absolutamente nada, né? Amém? Quando eu vejo guitarristas fabulosos, né, tocando aí, eu falo, puxa vida, que dom maravilhoso que Deus deu para esse cara, né? Por mais que ele está usando para o diabo, mas o cara é bom, né? O cara é muito bom. Por exemplo, o Chimbinha do Calypso. Né? Chimbinha detona, fala a verdade. É bom, né? Chimbinha é meu mestre. Amém? Então tá. Então você tem essas outras formas, né, de usar o teu dom e o teu talento lá fora também, não necessariamente em questões ligadas ao termo, né, sacro ou não, né? Mas está lá. Então, o que a gente aprende nesse texto, a primeira implicação que eu vejo é que ninguém pode vir sem ser chamado. Por isso o termo chamado. Chamado é algo que só pode partir da parte de Deus. Então não existe chamado de si mesmo para Deus. Ou seja, ninguém é chamado de si mesmo. Ok? Porque senão não é chamado. Tudo aquilo que implica em algo que você opera dentro do reino de Deus, ou mesmo nessas dimensões que a gente não chama necessariamente de igreja, mas não deixe de ser também reino de Deus. Um médico, quando está atuando no trabalho dele, não deixe de ser reino de Deus. Reino de Deus é todo lugar em que a igreja está. É reino de Deus. Aonde quer que você esteja, é reino de Deus. Você está trabalhando de vendedor numa loja, de caixa numa loja, né? Não fazendo cachorro no caixa já é um bom testemunho, né? Amém?
Amém? Certo? Eu sempre conto uma história de uma pessoa muito, muito próxima de mim, que não é necessariamente da minha família, mas é parente, meio parente, né? Ok? Não tem nada a ver com o meu sangue e nem com o meu sobrenome. Mas que certa vez foi abastecer lá no Paraguai, e lá no Paraguai a gasolina era bem mais barata aqui no Brasil. Então o pessoal atravessava a ponte, enchia o tanque e ainda fazia uma boa economia. E ele foi lá e acho que colocou R$ 30 de gasolina, e de $30 de gasolina, e deu $50 para o cara devolver de troco. A moral da história é que o frentista devolveu $70 para ele. E eu fiquei assim, parado, esperando ele terminar a história dele, né? E ele falou assim: você vê como é que Deus abençoa a vida da gente? Não precisa dizer que eu, falei um monte na orelha dele. Mas tem crente por aí que é safado mesmo, cara. É vigarista mesmo, né? E coloca Deus no meio, né? Vocês não viram esses tempos um vídeo que rolou lá, os pastores orando lá pela propina, sei lá que Satanás que era aquilo lá, né? Tá orando agradecendo a Deus, né? Então é aquilo ali, cara. É a ética evangélica, né? Tem uma lojinha gospel aí no centro de Curitiba que os caras vendem DVD gospel pirata. Meu sobrinho chegou todo feliz em casa lá com 2 DVD. Olha, tio, do Wilson e mais um outro lá, né? Daí eu olhei assim, falei, cara, isso aqui é pirata, bicho. Não é que você comprou isso aqui? Como pirata? Não pode ser. Falei, cara, isso aqui é pirata. Quanto é que você pagou? Paguei 10, um DVD do Wilson por 10, cara. E era pirataço mesmo, e foi numa lojinha evangélica. Amém, né? O que importa é... Não é o Diogo, não, é o outro. É um que tem um beiço um pouquinho maior, assim. Amém? Então, a primeira questão é que ninguém pode vir sem ser chamado. Então, o chamado sempre parte da parte de Deus. E se parte da parte de Deus, você nunca deve se surpreender com isso, então. Não é? Porque se é Deus quem chama, tem alguma coisa errada aonde, então? Na forma como você olha para isso, mas não em Deus necessariamente. Porque se Deus é louco bastante para chamar você, significa que Ele bota fé em você. Por mais que isso pareça ser uma coisa meio fora da casinha, né? Mas é verdade. Então, o chamado vem dele. Então, por isso, nós não devemos nos assustar. Porque, primeiramente, vem da parte dele. Por isso, aquela parte do texto que diz assim, né? Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus nem perguntou nada. Nem chamou o cara, ele já estava todo se oferecendo ali. Senhor, onde você for, sai dele. Fechou o celular. Não tem mais agora. Então, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse tipo de afirmação não funciona se primeiramente não houver um chamado da parte de Deus. Porque olha só, o chamado, como segunda questão, ele se evidencia em algo além de palavras. Então o chamado não se reflete unicamente numa postura em que eu me coloco diante de Deus e digo, eis-me aqui, estou indo, vou fazer o que você mandar, vou te seguir por onde quer que fores. Porque passa por uma segunda prova. Jesus, em outras palavras, pergunta, tem certeza? Para a gente que se acha chamado por si mesmo e não por ele. Primeira questão que ele coloca ali, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus ele já confronta esse tipo de chamado que parte do indivíduo e não dele, colocando as implicações do reino, que é, nem sempre no reino de Deus, aquele que está em obediência a um chamado tem aonde repousar a sua cabeça, tem um lugar para dormir, para repousar a sua cabeça. Somente aqueles que são chamados de fato por Ele conseguem lidar com coisas como essa. Ou melhor, deveriam, né? Muito do que temos dito para Deus tem esbarrado na realidade da forma como vivemos. Digitei errado aqui. Vou repetir.
Muito do que temos dito para Deus tem esbarrado na realidade da forma como vivemos nossas vidas no nosso dia a dia. Pois, se Jesus está em todos os lugares e dentro de nós, isso implica que não o temos seguido onde quer que fores. Amém? Então, quando a gente diz para Jesus, olha, onde quer que fores eu irei, isso tem que dizer alguma coisa de forma real no nosso dia a dia. Porque se é aonde quer que você for, significa que Ele está em todo lugar. E principalmente dentro de mim, dentro de você. Então, eu tenho que seguir Jesus literalmente todo o tempo. Então, eu tenho que segui-lo no meu trabalho. Eu tenho que segui-lo na minha faculdade. Eu tenho que segui-lo na minha família. Eu tenho que segui-lo dentro do meu casamento. Eu tenho que segui-lo dentro da igreja também. Porque tem gente que esquece também. Que acha que a igreja é a casa da mãe Joana. Né? Ou seja, em todos os lugares, esse seguir Jesus tem que ser algo real. Algo verdadeiro. Amém? Algo verdadeiro. Na banda, quem sabe? Na banda. Eu tenho uma banda. Levar a banda mais a sério. Sabe? Levar a banda realmente a sério. Trazer implicações mesmo. Neguinho que não se comporta, tem que colocar em disciplina mesmo. Afaste. Dá um jeito. No trabalho. No casamento. Na nossa vida, nós temos que seguir Jesus em todos os lugares. Então, essas palavras, seguir Jesus, tem que ter algo a ver com a minha vida, dentro do meu casamento. Quando a gente estava falando sobre Apocalipse, até com relação às questões da nossa sexualidade dentro do casamento, porque tem muito pastor por aí dizendo que dentro do casamento vale tudo, vale o caramba. Vou repetir, vale para esses filhos do diabo aí. E quando eu falo filho do diabo, eu estou incluindo pastores dentro disso também. Pastor que fala que vale tudo dentro do casamento é filho do diabo. Como eu sou pastor, eu posso falar. Vocês não, porque daí contar rebeldia. É sério, gente. O que tem de pastor dizendo coisas por aí, e a gente sentir também, só porque é pastor, sabe? Tem essa não. Falou coisa contrária à palavra, é falso profeta, é filho do capeta mesmo. Amém? Não tenho medo. Fala amém? Isso, ninguém vai para o inferno porque falou que eles são filho do diabo. Amém? Seguir Jesus não é um passeio turístico, não é conforto. É muitas vezes encontrar-se sozinho, sem ter para onde correr, literalmente abandonado. Quando a gente lê lá em 2 Timóteo 4, 10 e 16, olha o que Paulo, o grande Paulo está dizendo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quantas vezes eu vivenciei isso no meu ministério? Pessoas que a gente depositou nossa vida, que a gente investiu em discipulado, que a gente acreditou ministerialmente falando, colocou o futuro dessa comunidade muitas vezes na mão dessas pessoas, porque acreditavam, essas pessoas têm liderança, têm capacidade de um dia se tornar um grande pastor, ajudar no desenvolvimento do reino de Deus, em outras palavras, e essas pessoas simplesmente amaram suas vidas, largaram tudo e foram viver suas vidas. E a gente ficou lá, né? A ver navios. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Paulo está falando. Então, se Paulo, sendo o grande Paulo, sofreu esse tipo de abandono, eu e você provavelmente também vamos vivenciar essas coisas dentro do nosso ministério. Então, ministério, primeiro, precisa ser chamado para estar. E segundo, ministério, para ser realmente ministério, tem que estar disposto a passar por uma evidência real do seu chamado. Que não pode ser unicamente uma questão de palavras. Amém? Todo ministério passa por dificuldades. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa pelo Facebook, dizendo que ela estava andando na rua, né, e de noite, antes disso em casa, de noite, naquela noite lá, o diabo veio sufocar ela na cama,
várias vezes e acordou na luta e ficou bem assustada. E estava no dia, andando na rua, e literalmente ela sentiu uns empurrões, né? E olhava e não via nada. E daqui a pouco outro empurrão, né? E não via nada. Né? E estava assustada e perguntou, Pipe, o que é isso? Eu falei assim, bem-vindo ao clube, filha. Bem-vindo à guerra. Quando a gente começou esse ministério aqui, não era fora do normal eu acordar de madrugada, com a luz do meu quarto ligando, televisão ligando, mesa rachando no meio. O diabo aparecia dentro do meu quarto. Eu e a mulher acordava assim, tinha aquela coisa no meio do quarto assim. Eu olhava para ela assim, você está vendo? Eu estou vendo. É ele mesmo? Abusado? Tudo isso vontade de me ver pelado, bicho? Né? Que diabinho safado? Né? Aí agora, né? Nem pelado não pode ficar mais em casa, né? Porque aparecia lá de madrugada. Né? Sufocar na cama quantas vezes? Falei, bem-vinda à guerra. Bem-vinda. Aí ela se conformou um pouco mais. Né? E é isso. Logo no início do ministério, todo tipo de conflito, de guerra, de problemas para serem resolvidos, sem nenhum tipo de experiência pastoral. Tinha um curso teológico, mas experiência pastoral, basicamente nada. E você tem que lidar com conselhos. Só Deus mesmo para te capacitar para isso. Só Deus mesmo para te capacitar. Então o ministério precisa passar por esse tipo de evidência na nossa vida. Evidenciação, será que existe essa palavra? Provavelmente não, mas se não tem, a partir de hoje tem. De alguma forma de evidenciação. Amém? Para ver se o negócio vai mesmo. Vamos ver lá. Senhor, eu te seguirei. Ah, é? Então vamos ver. Né? Primeiro conflito, o cara chuta tudo. E vai viver a sua vida. Literalmente. O que falta hoje em dia é macho mesmo para continuar dentro do ministério. E mulher com peito cabeludo. Para servir mesmo. Tem que nascer aqui, ó. Tá amarrado os caras aí. É uma simbologia, galera. Não fica imaginando aí. Amém? A terceira coisa é que quem está disposto a responder a algum tipo de chamado da parte de Deus, precisa entender. Precisa entender essa parte aqui, porque essa parte aqui tem sido tropeço para a vida de muita gente. Eu vejo muita gente abandonando o ministério por causa dessa terceira parte aqui. O chamado está acima de nossos laços mais íntimos e familiares. Quem não entende isso, não tem capacidade de responder chamado algum. Conheço muitos amigos pastores que abandonaram seus ministérios por causa que a esposa um dia chegou, não quero mais saber esse negócio de ministério. Por quê? Porque tem que passar pelo segundo ponto aqui. Entendeu? Esse negócio de chamado, e você tem que viver na pobreza, né? Dificuldade, gente te ligando meia-noite, 1h da manhã, gente literalmente te enchendo o saco com os seus problemas, eu não estou disposto a isso. E chuta mesmo o balde. E vai viver a sua vida. Que Deus é esse que não está preocupado com o luto de um filho que acabou de perder o pai? É a pergunta que muita gente faz quando lida com esse tipo de situação. Né? Quando lê esse texto em especial. Eu acho interessante quando eu vejo pessoas lendo a Bíblia e tentando defender Deus. Né? Vejo muita gente assim nesse debate com ateus, nas discussões dentro do Facebook mesmo, de alguma forma, essas ações de Jesus, os caras tentam amenizar, né? Não é bem isso. Na verdade, o pai do cara não estava morto. O pai do cara estava doente. Né? Tenta dar uma amenizada na parada. Né? Eu já vi até exegese em cima disso, né? Para lidar com isso. Tentar amenizar o peso dessa implicação. O peso da implicação do chamado, a gente tenta dar um jeito. Né? Então, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, não é isso? Pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não é?
Aí os teólogos da teologia da prosperidade tentam dar um jeito de toda forma para distorcer isso daí. Então, Jesus, ele confronta a dor daquele filho com o seu amor a Deus. Olha, cara, o negócio é o seguinte. Você quer me seguir? Então deixa os mortos enterrarem os mortos. Você vem e me segue. Você vem e obedece o meu chamado. O que é legal é que este filho, ao menos, ele disse que voltaria depois, né? Tem muita gente que o pai morre e acabou o ministério. Morrer alguém, acabou. Acabou o ministério, acabou o chamado. A morte, ela tem levado não somente os que morrem, mas também os que permanecem vivos, mas cujo chamado é abandonado diante da dor, da perda. O abandono do chamado é uma maneira de darmos o troco para Deus com a mesma moeda. Perdi alguém que eu amo, mas você também. É a forma como a gente lida. Quando a gente perde alguém na nossa vida, a forma de muitas vezes a gente dar o troco a Deus é simplesmente largando tudo. Não é? O que acontece? Para pensar. Vamos tirar um pouquinho de lado essa questão de morte, né? Porque, graças a Deus, isso não é uma coisa que acontece toda semana na nossa vida, né? Então, isso é uma coisa esporádica que acontece se você não morrer antes, né? Mas, às vezes, pode ser que aconteça. Aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de algumas pessoas aqui dentro. Então, vamos deixar essa questão de morte de lado e vamos tratar sobre algumas questões ligadas a problemas mesmo. Né? Quando alguma coisa acontece de errado na nossa vida. Por exemplo, sei lá. Deixa eu dar um exemplo aí. Saúde. Quando a gente perde nossa saúde, qual a primeira coisa que a gente faz? Abandona o quê? Deus. Quando acontece alguma coisa de errado no nosso trabalho, qual a primeira pessoa que a gente culpa? Deus. Né? Quando o nosso carro estraga, quem é o culpado? Deus. Quando nasce, sei lá, uma pereba no meio da testa aqui, a verruga, parece um babalu, né? Um unicórnio. Quem que a gente culpa? Deus, né? Se tem alguém na nossa família que de jeito nenhum muda de vida, quem a gente culpa? Deus. Então Deus sempre, de alguma forma, é culpado disso tudo, e a forma da gente dar o troco para Deus é simplesmente abandonando o reino, é deixando de vir na igreja. Eu estou orando mesmo para começar uma série de estudos aqui na Gólgota a respeito de eclesiologia. O que é eclesiologia? É a área da teologia que trata sobre a doutrina da igreja. Doutrina da igreja? Como assim? A igreja que cria uma doutrina? Não. Doutrina da igreja diz respeito a mim e a você. O que é a igreja diante de Deus? Qual é a importância disso daqui, ó? Que também não é levado da forma como deve ser levado a sério muitas vezes. Por que eu e você temos que fazer de tudo para não faltar aos cultos? Estar presente, lutar pelos cultos. Em nome de Jesus. Né? Que hoje tem uma corrente muito forte dentro das igrejas hoje, não dentro das igrejas, mas uma corrente muito forte chamando isso daqui de paganismo. Isso aqui é paganismo. Crente que é crente agora vive em casa. Só ele, a mulher dele, o filho dele, mais nada. Ele tem que se libertar desse sistema aqui. Porque esse sistema para ele é paganismo. Os caras escreveram um livro aí, Cristianismo Pagão. Teve uma discussão no Facebook, falei assim, já começou errado. Já começou errado, porque o termo paganismo não pode nem ser usado nesse termo. Vocês estão distorcendo o real sentido da palavra paganismo, porque paganismo não é isso. Paganismo não é isso. O termo é errado. Não pode ser usado. A palavra cristianismo e paganismo não podem ser usados na mesma frase. Porque essas palavras não podem caminhar juntos. Você não pode falar cristianismo pagão. Por mais que o teu argumento seja
tem algum tipo de coerência, essas duas palavras não podem caminhar juntos. É que esses caras também, assim como o ateu inventa espantalho, eles inventam algumas coisinhas lá, aí quer dizer que você acredita naquilo, e daí você fica gastando tempo igual um idiota para responder aquilo que ele inventou, como se você acreditasse naquilo. Eu vejo muito crente burro, sabe, lá perdendo tempo respondendo eles assim de umas coisas que não tem nada a ver. Né? Você vê, por que esse cara está respondendo isso? Né? Por que esses caras estão respondendo? Mas estão lá, perdendo tempo. Né? Então tem crente hoje que também está dentro da igreja assim. Ó. Eles ficam inventando um cristianismo na mente deles assim, e tem um monte de crente gastando tempo para responder esses caras. Daí vai lá. Então eles chamam assim, pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe qual é o nome para isso hoje? Bibliólatra. Agora eles inventaram esse termo. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que você é um bibliólatra. Ou seja, que você idolatra a Bíblia. Sangue de Jesus. Alguém aqui pega a Bíblia e fica assim em casa. Ó Bíblia, ó Bíblia. Alguém coloca a velhinha do lado da Bíblia. Ó Bíblia. Bíblia, tem como você interceder pela gente aí? Hein, Bíblia? Hã? Alguém carrega assim a Bíblia, assim, uma procissão. Alguém tem uma estátua da Bíblia, da Santa Bíblia em casa? Não. Então por que esses palhaços ficam falando esse tipo de coisa? Entende? Porque eu penso o seguinte, esses caras estão dando um tiro no pé, porque quando eles dizem que se é o que eles querem dizer, que é ou você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um bibliólatra, então quem não crê na Bíblia Sagrada é o quê? É o quê? Se o cara não crê naquilo que é o fundamento da fé dele, o que faz com esse cidadão? Esses caio-fabianos que estão aí hoje na internet. Né? Eu odeio receber assim lá as bibliólatras. Aí tem lá tirar uma foto do Caio Fábio com o Paulo Coelho. E falaram assim, olha que lindo. Falei, pronto, agora virou sacanagem. O cristianismo virou palhaçada agora, né? Eu vou tirar uma foto com o Toninho do Diabo. E vou pôr também lá. O que Paulo Coelho tem a ver comigo, com você? Então, assim, na ideia do Caio Fábio, é assim, esses caras são verdadeiros, entendeu? E o resto da igreja não presta. Quem presta agora é Paulo Coelho. Está entendendo? Quem presta é esses caras. Esses caras têm que se defender. Né? E quem crê na Bíblia é tolo, é idiota, é bibliólatra. É isso. É isso. Daí eu fico pensando, tá bom, meu irmão, então tá, eu sou um bibliólatra porque eu creio na Bíblia. Então você não pode ser considerado nem cristão, porque todo o fundamento da tua fé se fundamenta nesse livro. Se você não crê que esse livro é verdade, o que sobra? O que sobra da tua fé? Não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Uma outra coisa que às vezes eu sou tentado a começar a ensinar aqui na Gólgota é a respeito de apologética. Sabe? Porque eu vejo tanta coisa, sabe, sondando dentro da internet, assim, que eu vejo assim, meu Deus do céu, quanta coisa idiota, quanta coisa burra e que muito crente está entrando nessa. Né? Gente que está voltando a guardar o sábado. Tem uma família que eu conheço que era da PIB. Enquanto era da PIB, não tomava nada de vinho, pinga, então, Deus o livre. Nem para acender uma fogueira, não podia. Né? E aí começou a frequentar os judeus messiânicos, e lá agora o negócio é liberado. Então agora é o seguinte, aonde está com uma caixinha de cerveja e um granado de vinho do lado. Então, ó, só manguasca. Né? Né? E precisa guardar o sábado também. Aí precisa também observar as festas judaicas. O termo já diz, festas judaicas. E tem que observar. Entendeu? Aí eu fico pensando, o que fizeram com a carta de Paulo aos Gálatas, né? Que Paulo fala, olha, vocês estão voltando novamente lá, ó. Lá, para a escravidão.
Vocês foram libertos da escravidão da lei, vocês estão voltando novamente para lá. Estão voltando para lá novamente. Voltando para lá novamente. É isso mesmo. Vocês estão novamente fazendo a coisa errada. Voltando novamente. Deixar bem enfatizado isso. A morte é uma realidade, o inferno é uma realidade, porém o reino também o é. Amém? Então, morte é uma realidade. Eu sou um bundão para essas coisas de morte. Toda vez que eu estou dormindo, eu sinto alguma dor aqui no peito, eu já falei que meu coração é meio flatulento, né? Às vezes ele fica com uns gases aqui, ó, e eu acho que vou ter um ataque cardíaco. Porque a dor dá uma dorzinha aqui, né? Daí eu sei que eu preciso tomar alguma coisa, um oftalmo. Né? Daí, coitado da Cátia e do Gabriel, mas tudo bem. Mas é uma forma de eu amarrar a morte, tomando isso. Então, a morte dá medo, né? E principalmente quando a gente se depara com alguém que a gente ama, obviamente no caixão, isso para quem já vivenciou isso, sabe que ali a tua fé, ela se depara com um tipo de realidade que muitas vezes aquilo nos confronta. Nos confronta. E a nossa fé muitas vezes é abalada por esses momentos. Ou melhor, é abalada por esse momento. Agora, qual dessas três realidades sobrepõe todas as demais? Quando a gente está falando de morte, quando a gente está falando de inferno, qual é a realidade que sobrepõe todas elas? O reino. Amém? Porque a morte é eterna? Para mim e para você, não. E o problema é que a morte tem roubado muita gente da eternidade. Literalmente. Quando eu e você abandonamos o nosso chamado por causa da morte, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa dos problemas, quando Deus sempre é o agente, primeiro, onde a gente simplesmente culpa e simplesmente dá as costas diante da nossa vida, a gente, em outras palavras, está dizendo isso para Deus. Olha, Deus, ou a minha vida é perfeita, ou o Senhor tira da minha vida aquelas três implicações, ou eu não te seguirei. Muita gente quer viver dentro do reino de Deus sem a implicação de passar por as questões que Paulo passou, que muitos dos apóstolos passaram. Eu quero viver para Deus, mas eu não quero ter dificuldade, eu não quero ter luta, não quero passar nem perto da morte, principalmente com pessoas da minha família. Tinha uma amiga que ela dizia assim: Pipe, na minha família ninguém vai morrer. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu simplesmente não aceito. Está que nem o técnico do Palmeiras, né? Perguntaram para ele: o que você vai fazer? Não, eu não aceito que vá para a segunda divisão. Daí o cara falou assim: não aceito? Nossa, eu gostei. Isso que é estratégia. Isso que é técnico de futebol. Olha, não aceito. Pronto. Meu time está lá indo para a segunda divisão, mas eu não aceito. Né? Isso aí. Ao invés de jogar bola, não. É só dizer: eu não aceito. Né? Jesus, em outras palavras, está dizendo: se os teus laços familiares forem mais fortes que o teu amor por mim, você não é digno de mim. É isso que ele está dizendo. Então, na verdade, pessoas que têm abandonado o reino, por causa de todas as implicações que o reino traz, são pessoas que não são dignas de Jesus. E aqueles que permanecem, estão, em outras palavras, dando uma resposta de dignidade para o seu chamado. Amém? Amém? Então, quando você permanece, você está dignificando o teu chamado, tornando ele digno na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus olha e fala assim: esse cara é macho. Esse cara é digno do meu chamado. Porque o reino de Deus é para macho. Macho masculino e macho feminino. Mas é. Coisa para homem e para mulher com M maiúsculo mesmo. Amém? Porque quem abandona é indigno mesmo. Não merece. Vai viver a sua vida. Vai lá. Aproveita o embarque e vai junto. Né? Vai junto com Demas. Vai lá. Vai amar esse mundo e vai viver a sua vida. Porque realmente a vida sem Deus deve ser mais fácil. Deve ser ilusoriamente mais fácil.
deve ser ilusoriamente mais fácil. Eu não sei com quem eu estava conversando sobre isso. E também dizia a mesma coisa, assim, nossa, antes de eu caminhar com Jesus, eu não tinha problemas, parece, Pipe. Depois que eu comecei a caminhar com Jesus, minha vida virou problema. Problema da família. Alguém aqui conhece pai e mãe que era assim, antes de você ir na igreja, você saía na sexta-feira à noite, né, para Gandaia, e voltava na segunda-feira de tarde, depois do trabalho, cheirando cigarro, cachaça, né, com olheira, parecia um zumbi, não é? Certo? E mais um monte de coisinha. Mãe e o pai nem falavam nada. Aí se converteu. Vem para a igreja, chega 10 horas da noite em casa, com a Bíblia embaixo do sovaco. Cheirosinho, menos na Gólgota, óbvio, né? Estou falando das outras realidades, das outras igrejas, né? Pessoal das outras igrejas, né? Chega em casa com a Bíblia, cheirosinho, bonitinho, 10 horas da noite, está em casa. A mãe surta. O que é isso? Onde é que você estava? Estava na igreja. Na igreja? Que igreja que é essa? Na igreja lá, mãe. Não pode descrever muito, senão a véia pira, né? Estava na igreja, mãe. Mas isso é hora de chegar? Né? Isso é hora de chegar? Alguém conhece mãe assim? Eu conheço. Eu conheço mãe que dizia para as filhas assim, ó, olha, eu prefiro que você vire prostituta do que você vire crente. Né? Prefiro que você vire piriguete do que vire crente. A Kátia era essa, né? Que saía na sexta-feira e voltava na segunda-feira. Drogadita, bebita, todas. Ainda bem que ela não está aqui, eu posso falar. E eu sei que ela não vai me ouvir no Metalcast também. Mas se alguém me dedar aqui, depois o bicho vai pegar. Porque eu sei quem estava aqui nessa noite. Se bem que tem o Metalcast, pode ouvir por lá e me dedar depois, né? Mas ela me conta. Certo? Né? Então é assim, parece que antes de se converter, ninguém dá bola para você. Teus amigos você acham o máximo, né? Porque você é o máximo. Aí quando você vira um homem de caráter, que muda a tua vida, você vira para eles o otário. Ninguém quer ser mais teu amigo, tua família te odeia. Né? Interessante isso. Então, o que significa tudo isso? Primeiro, então, que chamado não é conforto. Amém? Repita, chamado não é conforto. Não é conforto. Coloque isso na sua cabeça. Chamado não é conforto. Segundo, que chamado não aceita, deixa primeiro. Chamado não aceita esse tipo de conversa com Deus, tipo de lábia. Gente que quer passar um migué em Deus, né? Ok? Não existe deixa primeiro para Deus. Para Deus, Ele é o primeiro em tudo. Amém? Amém? Então repita comigo. Deus é o primeiro em tudo. Amém? É tal de deixa primeiro eu ser perfeito, né? Tem gente que pensa que só quando se tornar santamente perfeito, irrepreensível em todas as coisas, imaculado, aí ele vai servir a Deus. Deixa primeiro eu sair da minha crise existencial. Quando eu passei pela essa doença, filha de uma égua que eu passei, doença do capeta, não tenho descrição para descrever o inferno que eu vivi na minha mente, quando essa porcaria do Ozzy se manifestou na minha mente, porque é uma coisa assim que você não tem o poder e o controle, você está totalmente na dependência da tua mente, e a tua mente está de sacanagem com você. Como é que faz daí? Uma coisa é você está com o dedo encravado, né? Quebrar um braço, está passando mal, tomar um remédio, mas quando a tua cabeça não está funcionando, o que faz? E olha que a minha cabeça é grande. Então imagina o trabalho que dá para ajustar as coisas aqui dentro. Né? Foi terrível, porque eu orava, eu estava falando com uma pessoa hoje, e me ligou, nem de Curitiba não era, me ligou,
falando que também está precisando ir no médico, tal, ficou sabendo daquilo que eu estava passando, tal. Eu falei para ela o seguinte: olha, hoje eu estou bem porque eu tive que fazer pelo menos 4 coisas na minha vida. Houve 4 processos na minha vida. Primeira coisa, um psiquiatra. Tive que tomar remédio mesmo, psiquiátrico, né? Chorei um monte porque não queria tomar. Não queria tomar, mas tive que tomar. Fiquei louco, indignado. Rivotril todo dia. Até me chamavam de pastor Rivotril, uns abençoados aqui dentro, né? No dia para noite virei pastor Rivotril. E tomar um outro remédio chamado Êxodos lá também. Pelo menos esse era cristão, o Êxodos. Esse era gospel, né? E tinha que tomar todo dia. Sai de lá todo dia. Para conseguir dormir, para conseguir lidar, até hoje, né? 1 ano de tratamento, o psiquiatra falou. Eu falei, achei que ele dá uma semana para mim tomar esse troço e já ia voltar tudo normal. Não, né? Segundo passo, segundo processo, terapia toda semana. Terapia toda semana na psicóloga. Né? Terceira coisa, mudança de hábitos. Tive que mudar muitos dos meus hábitos. Bem claro, da parte do psiquiatra e do psicólogo. Ó, o seguinte, você quer ser curado disso? Quero. Então você tem que mudar. Porque se você voltar para o mesmo estilo de vida que você tinha antes, você vai pirar de novo. Vai pirar de novo. Beleza, então. Então, mudança de hábito. E a quarta e mais importante de todas, oração. Obrigado por vocês estarem orando por mim, se é que estão. Mas para quem está, obrigado para quem está orando. Quem não está orando, Deus te pague em dobro. Amém. Tem uma pessoa que não é daqui da Gólgota, ela me manda recado todo dia, assim. Ela manda versículos para mim. Minha caixa de recados está cheia aqui de tantos versículos que ela me manda, todo dia, assim. E eu agradeço a Deus por uma mãe de uma menina que manda todo dia aqui, um monte de recado para mim. Ela manda umas coisas bem legais. Então, mudança, né? Então, desde primeiro eu saí da minha crise. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque quando me deu esse treco, primeira coisa que eu fiquei desesperado, lá em São Paulo, na frente do aeroporto de São Paulo, eu não tinha mais como continuar a viagem, né? Porque tinha dado a pior crise que tinha dado nesse processo todo, foi lá. Eu lá sentado na calçada, 6 horas da manhã, tudo escuro ainda, e eu lá sentado chorando na calçada. Falei, Deus, e agora? O que vai ser de mim? Porque eu não sei viver uma vida, Senhor, que não seja servir o Teu nome. O que eu vou fazer da minha vida? Graças a Deus eu estou aqui. Agora, então, é o tal de deixa primeiro eu sair da minha crise. Né? Eu estou na luta ainda, meu irmão. Não pense que eu não estou na luta. Estou na luta. Mas vamos em frente, em nome de Jesus, que com crise tem mais gosto ainda. Tem mais gosto ainda. Você não quer fazer nada. Você quer abandonar tudo. Mas ainda assim você vem e se entrega na presença de Deus. Deposita aquilo que resta ainda. E diz, Deus, recebe, Senhor. O meu louvor e a minha adoração. Porque todo o inferno está conspirando contra a minha mente e a minha alma. Mas eis-me aqui, Senhor. Não será isso que me roubará da tua glória. De servir o teu nome enquanto existir vida dentro de mim. Amém? É um tal de deixa eu me casar primeiro, porque eu estou encalhadinho, eu tenho que investir na minha área emocional primeiro. Né? Ou muita gente, quando entra no relacionamento, acabou a vida espiritual. Porque começa nessa... Aí a culpa entra, daí não consegue mais servir ministério, né? Daí, ou casa. Né? Não tem jeito. Deixa primeiro criar meus filhos. Né? Uma coisa que foi muito legal, assim, que quando o Gabriel nasceu, a Kátia, ela tomou uma postura assim, eu vou me dedicar ao meu filho até ele ter 3 anos. Né? Ele vai ser minha prioridade. E quanto ela sofreu por isso. Né? Mas Gabriel chegou nos 3 anos, ela voltou para o ministério, voltou a servir o reino, e está até hoje aí, servindo como discipuladora e sendo a minha grande auxiliadora. Deixa primeiro eu realizar os meus sonhos, né? Então esse tem sido os deixa primeiro, alguns dos deixa primeiro que a gente tem lançado. Né? Terceiro, chamado está acima da morte. É o que Jesus está falando. Está acima de qualquer expectativa,
de qualquer medo que diz respeito à morte. E quarto e último, chamado é para quem põe a mão no arado e não olha para trás. Repita comigo, chamado é para quem põe a mão no arado e não olha para trás. Amém? Nós não somos aqueles que retrocedem. Amém? Repita, nós não somos aqueles que retrocedem. Amém? Nós não retrocedemos. Homens, nós não retrocedemos. Mulheres, nós não retrocedemos. Amém? Nós não retrocedemos. Nós vamos em frente, em nome de Jesus. Amém? Quais são os meus ou os teus? Deixa primeiro que eu tenho dado para Deus. Quais são? Os meus e os teus? Deixa primeiro, Senhor. Deixa primeiro. Deixa primeiro eu terminar minha faculdade. Por que não montar um grupo de evangelismo dentro da faculdade? Um grupo de oração. Como eu queria estar dentro das faculdades hoje. Não tenho mais saco para isso, sério mesmo. Estudar, acabou meu tempo. Colocar aí as 4 horas lá ouvindo o mesmo professor, pelo amor de Deus, ninguém merece esse inferno. Isso quando tem aula, né? Agora eu começo a entender por que os caras lá da Federal ficam fumando maconha nas aulas em vez de assistir aula. Porque deve ser um tédio mesmo assistir aquelas aulas ali, né? Que tem de maconheiro nessas faculdades hoje, né? E esses caras são os caras que vão cuidar da gente depois. A gente vai levar os filhos para os médicos maconheiro, psiquiatra maconheiro, psicólogo maconheiro. Chega lá os caras, e aí, meu irmão? Qual é o teu problema aí? Você passa ali na Federal, ali, ó, cheio de maconheirada. E cachaça. Aí no final do ano, eu quero ver o diplominha na mão. E esses caras vão ser os profissionais, né? Então, por isso, mais do que nunca, os cristãos têm que estar inseridos dentro da faculdade mesmo, fazendo a grande diferença. Evangelizando, pregando o evangelho, orando, fazendo das suas escolas uma estratégia. Desde que eu me converti, eu fiz da minha escola o meu campo missionário. Todos os meus amigos. A professora pedia lá de educação artística, que chama? Nossa, eu desenho bem pra caramba, viu, cara? Vocês precisam ver. Eu desenhava. Bom, bem bom. Aí a professora pedia fazer um desenho lá. Daí eu fazia um desenho assim, um inferno de um lado, o céu do outro. Aí fazia um caminho bem estreito, assim, indo para a eternidade, e um caminho bonitinho indo para o céu. Daí eu falava assim, eu escrevia um versículo bíblico lá e colava na parede lá. E a minha professora era crente, ela gostava dos meus desenhos, né? Eu chegava na escola com a camiseta assim, 100% Jesus, assim. A Bíblia, assim, os cadernos do outro lado. Todo mundo sabia que eu era crente, eu não queria nem saber. Dá-lhe evangelho para os caras. Só aí, meu irmão, seja o careta da tua escola, seja o cara mais crente da tua escola. Pregue o evangelho. Eu gosto muito daquela frase de Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho todo o tempo, se preciso for, use de palavras, né? Mas, me desculpe, Francisco de Assis, isso é muito bom na teoria, mas na prática a gente precisa pregar mesmo. Amém? O evangelho pregado com a vida tem que caminhar também com o evangelho sendo pregado. Amém? Porque a palavra é que convence. É ou não é? A vida também, obviamente, tem que caminhar junto com a palavra. Mas é a palavra que convence. É o evangelho através da palavra. Porque você não está convertendo as pessoas a você. É o evangelho, não é? Amém? Amém? Para quem ainda não entendeu o seu chamado, eu quero orar por você. Sabe, se você assim está aqui nessa noite e ainda tem dúvidas a respeito do seu chamado, e fala assim, Senhor, eu preciso de convicção do meu chamado. Eu quero te desafiar a vir aqui na frente, se colocar de joelhos aqui, que eu quero orar pela tua vida. Quero orar para que nessa noite Deus te dê iluminação. Não é para fugir não, irmã. É para vir. Olha, você está fugindo do chamado. Vem cá, ó. Amém? Se você tem dúvidas assim, sabe, precisa mesmo, quer colocar isso diante de Deus, Deus, eu quero
nessa noite que o Senhor fale comigo. Quero pedir que o Senhor comece a ser claro comigo com relação ao meu chamado, em nome de Jesus. Você vem aqui na frente, se coloque de joelhos. Eu não vou pedir dinheiro para você, fica tranquilo. Se coloque aqui, que eu quero que... Vamos colocar isso diante de Deus. Amém? Pode vir. Não tenha vergonha. O resto está tudo convicto. Quero ver, hein? Olha, o Papa está aqui para libertar vocês. Estou até com o meu anel papal aqui, ó. Amém? Igreja, fique de pé. Vocês que estão mais próximos assim, coloquem as mãos sobre seus irmãos aqui, sabe? Coloquem as mãos sobre eles, em nome de Jesus. E toda a igreja assim, estenda as mãos na direção. E eu quero orar por cada um aqui. Senhor Deus, o que nós temos de mais precioso na nossa vida é o privilégio de servir o Teu nome, Senhor. De dar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, da nossa vida dentro do Teu reino, Senhor. Os Teus filhos estão aqui diante do Senhor porque eles estão procurando, Senhor, procurando encontrar, Deus, o caminho que o Senhor tem proposto para cada um deles, Senhor, e que ainda não é claro, que precisa de clareza, Senhor, precisa de convicção, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um aqui, Senhor. E a Tua palavra fala que todo aquele que é nascido do Teu Espírito, Senhor, é guiado pelo Teu Espírito, por isso, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir que o Senhor agora nessa noite venha trazer sobre cada um aqui, Senhor, luz, iluminação, entendimento, Senhor, clareza, convicção do chamado, Senhor. E que cada um aqui, Senhor, ouça esse chamado de maneira clara, Senhor, quanto àquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um deles, Senhor. E que o Senhor capacite cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, para vencer qualquer barreira que se coloque contrária a esse chamado, Senhor. E o Senhor os capacite, Senhor, para obedecerem esse chamado, para ouvirem e obedecerem, Senhor, para cumprirem o chamado que está delegado a cada um deles, Senhor. Para que esse mundo seja transformado pelo testemunho poderoso da Tua presença santa na vida de cada um deles, Senhor. Eu creio que cada um deles aqui, Senhor, pode começar a mudar a história dessa cidade, Senhor. A história da sua família, a história do seu bairro, Senhor. A história desse país, quem sabe, Senhor. A história desse mundo. Por isso, Senhor Jesus, devolva, Senhor. Se há algum talento aqui, Senhor, que foi enterrado, que o Senhor ressuscite nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Ressuscite o chamado, Senhor. Sabe, que haja clareza, Senhor. Que haja clareza, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor comece a falar com eles nesse momento, Senhor, durante a semana, Senhor. Que haja claridade, que cada vez mais haja convicção, Senhor. Fale com eles através de anjos, através de sonhos, através de profetas, através da Tua palavra, através de música. De alguma forma, Senhor, fale ao coração dos Teus filhos. Não os deixe permanecer, Pai, da forma como estão, Senhor, sem ter convicção daquilo que o Senhor quer para a vida deles. É o que eu oro, clamo e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos aplaudir aqui a coragem. Amém. Permaneçam aqui e permaneçam em pé. Eu quero falar para vocês assim, que às vezes o chamado de Deus está muito claro para nós, assim, sabe? Por meio de talentos que vocês têm. Amém? Às vezes o chamado de Deus está de uma maneira muito clara. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a orar especificamente por isso, até terem uma resposta da parte de Deus. Sabe? Comece a colocar isso como prioridade, porque essa é a prioridade da nossa vida. O chamado de Deus é a prioridade da nossa vida. Amém? É o chamado, é a prioridade. E muitos têm falado que o centro da nossa alegria, do nosso prazer de viver, está muito coligado a isso, a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe? Ser extremamente feliz está muito coligado a estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar encerrando, e todos vocês mais uma vez fechem os olhos. Senhor, queremos Te agradecer por esse culto, pela Tua palavra, pelos desafios do Teu chamado na nossa vida, não apenas nestes que estão aqui na frente, mas de todos nós, Senhor. Se havia alguém nessa noite aqui, Senhor, que estava balançado,
que estava desanimado, que estava sem esperança, Senhor. Talvez com vontade de chutar o balde, Senhor, desistir de tudo. Deus, que a Tua palavra dessa noite, Senhor, não volte vazia, em nome de Jesus, Senhor. Que seja nessa noite o despertamento, de avivamento, de chamado dentro dessa igreja, em nome de Jesus, para a vida de todos que estão aqui, Senhor. É o que eu peço, Senhor. Sabe, não deixe, Pai, a Tua igreja ficar, Senhor, dormindo com o seu chamado, Senhor. Que cada um dos chamados que está aqui, Senhor, dos dons, dos talentos, seja desperto, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, para que esse mundo seja inundado da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Dá um abração aí no seu irmão e está encerrado o culto.